Vamos lá. Pega a palavra de Deus, Tiago. Em Tiago, capítulo de número 1, eu vou ler do verso 5 em diante. 5, 6 e 7. Tiago, capítulo de número 1. E quem já está acompanhando em casa pela web, aproveite e se inscreva na nossa página lá no YouTube, Igreja Deus Criador. Quem está acompanhando aí também pela minha página José Iramir do Facebook. Logo pelo Instagram da igreja, nós vamos estar já mandando para você já seguir. E o título de hoje, as pessoas já estão acompanhando aí, quem está online. A dúvida é a chave do fracasso. Tiago capítulo 1, verso 5 em diante. Se você é aquele tipo de pessoa que já está se dizendo assim: pastor, eu tenho tanta dúvida, aprenda nessa palavra, nesse culto, nessa oração, a tirar essa dúvida para você ser um vitorioso, uma vitoriosa, um vencedor. Toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade leva a pessoa ao fracasso. Então vamos lá, Tiago capítulo de número 1 e o versículo 5. Acharam? Amém, igreja? Tiago 1,5 diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Olha só, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eita, palavra bonita, forte, tremenda. Eu quero ler o versículo de número 6 e peço que a igreja repita comigo, e também você que nos acompanha, diga assim: peça, porém com fé. Diga: não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Amém? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco, nos abençoe tremendamente. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome do teu Filho amado, a tua palavra vai ser anunciada agora, pregada. Me usa com teu Espírito Santo, usa cada pessoa que aqui se encontra, aquelas que nos assistem. Abre o entendimento dessa pessoa para que ela receba a tua unção. Tira todo o bloqueio contra essa palavra do inimigo. Seja lançado por terra todo o levante de Satanás, mas que essa pessoa escute, compreenda, e ela seja curada, liberta, ela seja abençoada. Em nome de Jesus, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Estava com saudade do seu glória a Deus, viu, dona Socorro? Venha mais vezes, venha dar glória a Deus, aleluia. Senta aí, é sério mesmo. Glória a Deus. Vamos tomar posse aqui da palavra em nome de Jesus. Amados, eu quero que você entenda isso, traga isso para a sua vida. Preste atenção, não converse, não vá no banheiro, desliga todo aparelho de celular que tiver aí. Não fale no celular agora na hora do culto. A hora do culto é a hora de adorar a Deus. Desliga o aparelho celular ou bota no modo avião, para que a gente tome posse da palavra. Eu quero que você entenda isso. O Senhor disse assim: o meu justo, preste atenção, viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Você é uma pessoa que vive da fé. Então, quando a gente decide praticar a fé cristã, seguir ao Senhor Jesus, consequentemente a gente tem que praticar essa fé. E nós vivemos pela fé. O que é viver pela fé? É acreditar que Deus está cuidando de todas as coisas e que tudo vai dar certo. A fé é aquilo que não se vê, a prova das coisas que se espera.
Mas Tiago vai escrever aqui uma coisa, e o título hoje é A Dúvida é a Chave do Fracasso, porque a dúvida ela é contrária à fé. A pessoa que sente dúvida, a fé já fugiu dela, ela já estremeceu na fé. A fé é a certeza. E eu quero mostrar isso para você. Tiago vai dizer o seguinte, ele começa dizendo que se alguém tiver falta de sabedoria, peça para Deus. O versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos liberalmente e não lança em rosto. Se é uma coisa que Deus dá de imediato, é quando alguém se ajoelha, se prostra diante de Deus e diz assim, Deus, me dê sabedoria. Você já viu aquele texto, e é bem simples, e para as mulheres também, uma indireta aí, uma direta para as mulheres, recebe mais ainda. O texto diz em Provérbio que a mulher sábia faz o quê? Edifica a... Então é simples, basta dizer, Senhor, me dá sabedoria, que aqui Deus dá liberalmente. Não precisa fazer campanha, não precisa se matar e fazer jejum, basta você pedir que Deus dá. Salomão pediu sabedoria para Deus para cuidar do povo, Deus deu sabedoria, com a sabedoria deu riqueza, ele se tornou o homem mais sábio da terra e o homem mais rico da Bíblia. Então a pessoa tem que ser sábia, já nesse ponto, de pedir sabedoria a Deus. Deus, preciso da tua sabedoria. E Deus dá a todos. Só que tem um detalhe, o versículo 6, em tudo na vida, não só a sabedoria, ele diz assim, peça, porém com fé. Com certeza. Peça, porém, com fé, não duvidando. Ah, meu Deus, será que o Senhor me deu sabedoria? Não deu não, porque você está duvidando. Senhor, será que eu dei a resposta certa? Ora, querida, a palavra de Deus diz que quando você for levado em juízo, diante dos ministros, diante daqueles juizados, você não se preocupe com o que de falar, porque o Espírito Santo vai usar a sua boca e você vai dizer o que precisa ser dito na hora certa. Então eu tenho que ter certeza que é Deus que me guia, que é Deus que me usa. E Ele já me deu essa sabedoria. Peça, porém, com fé, não duvidando, questionando, será? O que tem de gente que questiona, que duvida? Olha, tu quer ver eu ficar meio arretado? Eu aconselho muitas pessoas, eu converso, aí você conversa com a pessoa, e no finalzinho a pessoa diz, será? Diga, ah, miserável, Jesus me ajuda. Porque... expressão é a palavra, é uma só. Creia. Ora, a palavra de Deus diz assim, crede no Senhor e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Se o pastor Betão me disser uma coisa, é assim, eu acredito, ele tem certeza que está falando. Se o evangelista Cícero me diz, é assim, eu vou acreditar, porque é a palavra dele. E se você vê a responsabilidade do profeta, ele instruir uma pessoa, e a pessoa fazer do mesmo jeito fracassar, é ele Deus. Então, peça, porém, com fé, não duvidando. Continuando o versículo 6, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O 7 diz, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então não vai receber, querido, porque duvidou. Eu tenho que pedir tudo que eu quero na minha vida com fé. Por isso a dúvida é a chave do fracasso. Se está querendo algo na tua vida aí, uma bênção, tira essa dúvida. Na hora que ele vir, você espanta, ora, canta o louvor, pede perdão a Deus por ter duvidado e vai em frente. Eu quero mostrar um exemplo para vocês de uma cidade chamada Samaria. O povo de Deus sempre enfrentou crises. Esses dias uma pessoa me questionava, minha esposa disse, ela lendo, ele disse, Israel já perdeu guerra? Eu digo, e como já perdeu? Eu pensei que Israel não tinha perdido nenhuma guerra. Eu digo, Israel perdeu foi muitas. Sabe por quê? Porque todas as vezes que Israel deixava Deus e ia após outros deuses, Deus permitiu o inimigo entrar e destruir eles. Então Israel perdeu muitas guerras, porém quando Deus esteve a favor de Israel, Israel nunca perdeu uma guerra. Quando Deus disse, usou os profetas e mandou eles ir, eles nunca perderam uma guerra. E eu quero mostrar isso para você. Em Samaria, houve um rei da descendência de Acabe, se eu não me engano era o Jorão na época, e ele fez coisas más diante do Senhor. Como o pai dele, como a mãe dele, disse que ele não fez um pecado tão terrível como o pai e como a mãe, mas ele fez idolatria.
e ele deixou de servir ao Deus vivo e se meteu na idolatria. Aí quem era o profeta na época era um homem de Deus chamado Eliseu. E Eliseu começou a advertir, como todos os profetas reis, que não fizesse tal coisa. E ele ficou com muita raiva, porque eu, lendo o texto e vendo, ele ficou com raiva do Eliseu, mandava perseguir o Eliseu, mandou até matar o Eliseu. Como é que as pessoas, a gente quer ouvir coisas que sejam de acordo com o que a gente quer. A gente não quer saber se é a vontade de Deus, a gente quer que seja como a gente deseja. Eu quero é saber se quero que Deus confirme do jeito que eu quero. E não é assim, querido. Quando a gente decide servir a Deus, olha, vai por mim, você não vai se arrepender. Deus sempre tem o melhor para a gente. Mas é na vontade de Deus. É na vontade de Deus. Deus decide. E ele queria que era como ele quisesse. Começou a fazer alianças erradas, começou pagando grandes tributos para outros povos, até que veio um rei da Síria e cercou a Samaria. Ben-Hadad, o nome dele. O Ben-Hadad, sendo que ele já tinha perdido para Naamã, Naamã também já tinha entrado, destruído. O Naamã, que era leproso, foi curado. Aí o Ben-Hadad cerca Samaria, para que você entenda. E o que é que o inimigo faz? Satanás e seus demônios. Vai cercando. É tanto que a Bíblia diz assim, que o diabo fica em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo vai fechando as portas na vida da pessoa, ela vai correndo de um lado para o outro e não sabe o que fazer. Então o Ben-Hadad, usado pelo inimigo, cerca Samaria, e ele não deixou mais entrar as mercadorias, nem sair, ou seja, eles tinham que viver do que tinha lá dentro. Então foi acabando o mandamento, a seca dominando e não tinha nada, e ele lá fora não deixava nem entrar nem sair em Samaria. A ponto que houve uma crise tão grande em Samaria, que o povo não tinha mais o que comer. O que eu vou te dizer, isso é estarrecedor. Eu citava isso para do Carmo outro dia, nós íamos no carro e eu citava isso. A fome, a crise foi tão grande em Samaria, que uma mãe chegou a comer o próprio filho. É estarrecedor, isso é triste. E ela combinou com a outra de comer o filho da outra no outro dia. Isso é Bíblia. Eu não estou inventando história não, vou já ler isso com você. A ponto que o desespero estava grande dentro de Samaria. Estava grande. E é aqui que vai fazer a diferença da dúvida, do duvidar, da pessoa ser incrédula, dela não aceitar. A dúvida é a chave do fracasso. E Deus vai usar o profeta Eliseu lá em Samaria, diante do desespero, porque é o que é que Deus faz e como é que as pessoas, prestem atenção. A gente faz coisa errada, só quer buscar Deus quando está na hora da angústia, e Deus vai permitindo. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus devia até castigar mais, mas Deus é bom. Aí quando a gente está no fundo do poço, a gente clama por Deus, pede ajuda, quando não aguenta mais. Aí Deus, por sua vez, por ser muito bom, Ele vem e Ele atende a pessoa. Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele tem graça. Deus vai e atende a pessoa. Foi o caso de Samaria. Eu quero que você venha comigo aqui, no segundo livro de Reis. Vamos acompanhar esse relato. Segundo livro de Reis, está lá no comecinho. Depois dos 5 primeiros livros, em Juízes. Mais à frente vem Reis, antes de Crônicas. Segundo livro de Reis, o capítulo 7. Vou te mostrar a incredulidade como estava nessa cidade. De um próprio capitão. Capítulo 7. Segundo Reis 7, verso 1 e diante. Acharam? Diz assim, segundo livro de Reis 7, verso 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Eliseu está dizendo, segundo Reis 7. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O homem de Deus está profetizando, Deus vai mudar essa história amanhã. O versículo de número 2 diz assim, porém um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. O Eliseu vai dizer,
O que é que o capitão vai dizer? Meu amigo, se tivesse janela no céu, poderia Deus fazer isso? Amanhã vai ter. Você imagina, você está numa crise, você está devendo, você não sabe mais o que fazer, mas você recebe uma palavra, amanhã vai estar tudo certo. Aí você quer saber como é que vem. A pessoa quer explicação, por isso que há dúvida, é incredulidade. Ah, só se Deus abrisse janela no céu, poderia se contar. E Eliseu disse, então você vai ver, mas você não vai comer, porque você está duvidando. Então a dúvida é a chave do fracasso. Por que esse homem vai dizer essas coisas, amado? Por que ele vai dizer? Parece humanamente até que ele tem razão pelo que ele está dizendo, mas para quem tem fé e anda na espiritualidade, não. O capítulo 6 aí, o versículo 24 do mesmo livro, 2 Reis 6, 24, olha por que ele vai dizer isso, ó, que eu já te disse no início. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. As pessoas estavam comendo esterco. As pessoas dizem, não coma pombo não, que pombo traz doença. Já viu dizer isso? Mas eu prefiro comer o pombo do que o esterco, viu? Porque estavam comendo, era o esterco, não era nem o pombo. De tal era a fome do povo. Versículo de número 26. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, o rei foi dar uma volta para ver como estava a cidade, uma mulher lhe bradou, dizendo, acode-me, ó rei, meu senhor. E ele disse, se o Senhor te não acode, de onde acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá teu filho para que hoje a comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos, mas dizendo-lhe eu o outro dia, dá cá o teu filho para que a comamos, escondeu ela o seu filho. Olha que coisa estarrecedora, amados. O rei é incrédulo, o rei está em pecado, mas o rei está dizendo, só Deus pode mudar essa história. E foi tão estarrecedor que ele mesmo não aguentou. Olha o versículo 30. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. Ele se mostrou envergonhado. Aquilo é estarrecedor, foi estarrecedor, a ponto de a pessoa comer o próprio filho. Ah, coisa ruim, não gosto nem de se falar isso. Ele saiu humilhado, aí ameaçou Eliseu, Eliseu profetizou. Aí aquele capitão vai dizer isso, só se tivesse janela no céu, porque está todo mundo com fome. E ele, um homem experiente de guerra, ele sabia o que estava acontecendo, então ele já tinha entregado os pontos. Tem muitas pessoas assim, está enfrentando tanta luta, que já entregou os pontos. Querido, você que me assiste, você que me ouve, nunca é tarde. Enquanto houver fôlego de vida, acredite. Enquanto houver fôlego de vida, não duvide, creia. Jesus disse para Maria, a Marta chegou dizendo, Senhor, se tivesse aqui o meu irmão não teria morrido, de Lázaro que tinha morrido. Mas Jesus disse, não, ele vai ressuscitar. E ela começou dizendo, eu sei, só na glória. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Diga a glória a Deus. Está lá em João 11:40. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Aí quando o Eliseu disse, amanhã vai os preços baixar. Amanhã o feijão vai estar por R$3. Diga glória a Deus. Quanto é que está o quilo do feijão hoje? 10, né? Amanhã o arroz vai estar por R$2, 1,50. Quanto é o quilo de arroz hoje? R$7. 7 e pouco, 6 e pouco é o que encontra. Esses dias o meu cunhado, uma benção, talvez esteja assistindo, foi num desses mercados que bota promoção, para dizer que as coisas estão baratas. Lógico que o mercado grande, ele compra muito, o avarejo, o atacadista, ele bota uma coisinha e outra na promoção, para você vir comprar as outras coisas, porque ele pode fazer isso, o pequeno não pode, local. Não é que as coisas estão baixas não, só o grande faz isso. Aí ele me mandou uma foto do arroz, aí o arroz, 5 e pouco. Eu digo, então me tira a foto do arroz tio João aí, do arroz namorado, me manda aí para ver quanto é que está. Ele disse, que negócio tio João, porque é um arroz do que ninguém nem conhece.
Bota um arroz de primeira linha, para ver se tem esse valor. Então, as coisas estavam tão caras, mas Eliseu disse: amanhã vai ter prosperidade. E você estava comendo cabeça de jumento e esterco, amanhã Deus vai mudar essa história. Aí o capitão estranhou, que quando viu aquilo, ele disse: só se tivesse janela no céu. Aí o Eliseu disse: então tu vai ver, e tu não vai participar, você não vai. Tu vai ver e não vai comer, tu verás com teus olhos, mas tu vai morrer. Porque quem duvida é assim. Agora eu quero que você entenda outro relato. Como é que Deus vai fazer o milagre? Hoje é dia de bênção, essa palavra é bonita demais. Tinha 4 leprosos na cidade, fora. 4, nessa mesma história aqui. O leproso, para que você entenda, o leproso, ele não podia entrar na cidade porque ele estava leproso. O médico era o sacerdote mandava ele tirar as vestes, ele tirava, ficava pelado e olhava se tinha alguma mancha no seu corpo. Se tivesse alguma mancha, ele dizia: você não está sarado, você está leproso, vai morar fora da cidade. Eles tinham que sair mendigando no deserto. Sabe o que é mendigar ainda no deserto? Aí se juntavam com outros leprosos, e os leprosos só andavam de bandos, de multidão. Por quê? Porque ninguém aceitava eles. Um leproso tinha que se juntar com outro leproso. Era contagiosa a lepra. A pele ficava toda branca, ferida, e ele saía. E ali tem 4 leprosos. É tanto para você entender como era o leproso, que Jesus, quando vem pregando, vai até Jesus 10 leprosos de uma vez, e Jesus cura os 10. Aqui tinha 4. Ele não podia entrar na cidade, tinha que deixar a família, tinha que deixar tudo e viver com os outros leprosos. Ninguém aceitava eles. Além de não ter o que comer, ia caminhar até Deus ter misericórdia e curar. Não sei como seria, muitos morriam. Esses 4 leprosos estavam na porta da cidade, nem podiam entrar em Samaria, porque os próprios de Samaria não deixavam eles entrarem. A cidade estava cercada, nem eles podiam ir para canto nenhum. Até que eles tomam uma decisão. E eu quero que você que me assiste, você que me escuta agora, que você precisa tomar uma decisão. O que nós precisamos é tomar decisão. E nós vamos ser que nesses leprosos agora. O capítulo 7 e o versículo 3 diz assim. Vamos continuar aqui. 2 Reis, capítulo 7, verso 3 diz assim: e 4 homens leprosos estava à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos aqui, nós aqui, até que morremos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, sem ser que eles deixem eles entrar, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. E se nos deixares viver, viveremos, e se nos matares, então somente morreremos. É aquela história, é tudo ou nada. Mas precisa tomar essa decisão, porque o nada já tem. É tudo ou tudo, o nada já tem. Você já não tem nada. Não fica com medo de tomar decisão, não. O que os leprosos vão dizer? Rapaz, nós precisamos tomar uma decisão. Um olhou para o outro. Se a gente entrar na cidade, não deixa a gente entrar, nós vamos morrer de fome, porque lá não tem nem o que comer, mesmo se deixar a gente entrar. Se a gente ficar aqui, a gente também vai morrer. Vamos fazer o seguinte: vamos entrar lá no arraial dos sírios, dos inimigos. Se eles deixar a gente entrar, a gente está no lucro. Se a gente não deixar, vai morrer. Em outras palavras, já estamos mortos mesmo. E aqueles leprosos, vamos aprender com eles agora, eles tomaram uma atitude. Eu quero dizer para você, você pode até estar leproso espiritualmente, você pode até estar caído, você pode estar até arrasado, mas você não está morto. Você pode agir. E assim eles fizeram. O que Deus vai fazer? Deus já tinha profetizado através do Eliseu. Eles vão, amados, e quando eles chegam no arraial dos sírios, Deus mandou um barulho tão grande que os sírios pensou que os inimigos vinham contra ele, que Samaria tinha reagido, o rei de Samaria. Eles pensavam que o rei de Samaria tinha contratado outros inimigos, outros amigos e ido contra eles, que eles sozinhos deram uma carreira tão grande,
perderam as coisas, rasgaram, deixaram as comidas, deixaram tenda, deixaram os despojos e eles fugiram. Porque Deus faz isso, é assim que Deus faz. E quando aqueles 4 leprosos chegam lá, eles vão ter abundância, eles vão saquear. Olha só, o versículo de número 8, que já quero resumir. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Eles entraram, comeram, eles saquearam, eles trouxeram fartura, comeram demais. Eles sobejaram. Agora eu quero mostrar aqui para vocês o bem do repartir. Porque tem gente que quanto mais quer, não se lembra da alma nem nada. Eles estão leprosos, eles já juntaram o suficiente. Eles podiam muito bem não dizer nada para aquele povo. Mas o que é que o leproso diz um para o outro? Ei, a gente não vai fazer bem se ficar com tudo isso não. Vamos anunciar ao rei um coração perdoador. O corpo está manchado, mas o coração está limpo. Tem gente que está limpa, mas o coração está leproso, está manchado. É com raiva de um, é com mágoa de outro. Discute com a pessoa. É igual casais, tem casais que se discutem, quando volta a falar é só no outro mês. E olha, não pode ser assim, de maneira nenhuma. Uma pessoa que fica de má com outra há muito tempo, ela não serve para ser líder, ela não serve para nada. Porque as desavenças vêm, enquanto nós estivermos nessa terra, vai vir. Mas a gente tem que levantar a cabeça e ir em frente. Se for possível, engolir algumas coisas e seguir. Os leprosos, olha aqui o bem do repartir, do dar. O versículo 9 diz assim: então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nos calarmos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciamos a casa do rei. Ele diz: rapaz, se a gente ficar com tudo isso e não repartir, algum mal vai vir sobre nós. O que a Bíblia diz lá em Provérbio 11? Aquele que retém mais do que é justo é para sua própria perda. Repartir, não pense só em você não. Queira ser rico, queira ser próspero, queira ser milionário, mas com desejo de ajudar outras pessoas, não pensar só em si mesmo. Nós sempre falamos no culto aquele homem que construiu várias fazendas e disse: tem muito minha alma para muito tempo, para muito despósito, come, bebe, folga. Aí o Senhor diz: louco, ainda esta noite te pedirão a tua alma, para quem serás, para quem tem preparado. Para quem será sua alma? Prospere, mas para que você possa também compartilhar com alguém, dividir com alguém. E não diga que não tem não, você tem. O que é que os leprosos tinham? Nada. Mas agora eles têm. Juntaram, eles dizem: ei, peraí, está errado. Aí eles foram lá chamar o rei. Eu resumi para nós não ler. O capitão e os outros para ver como eram desconfiados. Não, isso aí deve ser uma emboscada. Os sírios pagaram para ele e vamos fazer o seguinte: manda só 2 soldados lá. E mandaram alguns caras vigilantes. Lógico também que é estratégia de guerra. E quando chegaram lá, viram que realmente os leprosos estavam falando a verdade. Tinha comida para todo mundo. Agora vai vir aqui o preço da dúvida. Está vendo como é bom crer? Aqui no capítulo 7, o verso 16, nós vamos ver o preço da dúvida. Diz assim: então saiu o povo, quando os leprosos anunciaram, saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. E havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Ninguém vai comer mais cabeça de jumento nem esterco de pombos. Tem farinha e tem cevada.
O povo correu para pegar. Versículo 17. E puseram o rei à porta, o capitão em cuja mão se encostava, o rei se encostava, o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que quando o rei dissera a ele, porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que se o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra. E disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. 20. E assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou a porta e ele morreu pisado. Vou até mudar ali a dúvida: quem duvida morre pisado, né? Você está entendendo? Pisado pelo inimigo. Ele duvidou. Por que ele não disse: eu creio? Tinha fartura para ele e para a família dele. Foi querer dividir o povo com fome. Querido, louve a Deus, vocês nunca viram uma seca. Eu já vi. Talvez o irmão Cis deve ter visto também, que o irmão Cis é mais velho que eu, uns 2 anos, deve ter visto. Houve uma seca lá na minha cidade no ano, eu tinha uns 17 anos, vai dar 86, 76, 86, 90 por aí, sei lá, 90 e pouco. Aí tinha um programa do governo. Como era que era o nome do programa do governo? Eu esqueci o nome agora. Da emergência. Tinha um programa do governo da emergência. Você está vendo que, irmão, você se lembra? Que mandava alimento para os mais velhos que moraram no interior, sabe? Dava lá um feijão, um alimento. Dava, eu já até falei outro dia aqui, dava semente para o povo plantar. E a semente que era para plantar, eles mandavam pintada com a tinta e dizia: não coma que tem veneno. Mas é mentira, era para o povo não comer. Que era a fome, era grande do povo. Um monte de gente comeu, lavou e não morreu não. E eu lembro nos supermercados da minha cidade pequenininho, o povo vinha dos sítios e saqueava. O dono do mercado perdia tudo. Nós quase chegamos isso aqui na Covid, nas capitais. E alguns supermercados aí, tem uma turma aí que tem que cuidar dessa turma. Eles estão invadindo os supermercados para pegar aquilo que não é deles. Mas a seca foi tão grande, então ele foi amenizar. Quando entrou na frente, o povo com fome, querido, caiu em cima para comer. Ora, a pessoa que comia o próprio filho, a desgraça. E ele foi atropelado porque ele duvidou. Nunca duvide no seu coração. Enquanto você tiver fôlego de vida, creia que amanhã será diferente. Meu pai dizia uma coisa, eu contava na live domingo, a fé dele, que ele continuava capinando mesmo no meio da seca. Ele dizia assim: de hora em hora Deus melhora. De hora em hora Deus melhora. A gente passa num aperto, parece que a gente vai morrer, que Deus esqueceu da gente, que Deus abandonou, que nós estamos esquecidos. Mas daqui a pouco a gente diz: eita, como Deus é bom. E a gente começa a glorificar. Então não duvide nunca, porque quem duvida perece, é levado pela onda do mar. Quem tem incredulidade acaba fracassando. Tenha fé. Quantos entendem e tomam posse dessa palavra? Se coloque de pé no teu lugar, toda a igreja. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda com alegria, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Você que me assiste, talvez você esteja nessa situação. Sei que a palavra de Deus falou com você. Talvez você esteja numa situação até pior do que essa, mas nada é impossível para Deus. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, declare agora Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você que está afastado, sem igreja, volte para Jesus. Procure uma igreja próxima da tua casa, vá congregar. Coloque a mão sobre o teu coração. Você que me assiste, toda a igreja, feche os teus olhos, pense em Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é se arrepender. Os leprosos estavam com a pele exterior manchada, mas o coração deles estava limpo.
Eles não guardavam no coração mágoa, ressentimento, não. Então, com os teus olhos fechados, você que está entregando a vida para Jesus, declare que Jesus Cristo é teu único Senhor e Salvador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, fortalece essa pessoa agora com teu Espírito Santo. Essa que está entregando a vida para o Senhor, essa que está se reconciliando, estava afastada, está voltando para o Senhor agora. Caia por terra toda amarração, cura essa pessoa agora, seja o câncer, seja a lepra, seja enxaqueca, diabetes, leucemia, toda doença na carne, nos ossos, no sangue, na pele, nos nervos. Visita essa pessoa, essa que nos assiste, que nos escuta, aonde ela estiver, no trabalho, no presídio, no manicômio, nessa sala, nesse quarto. Em nome de Jesus, se ela estiver dirigindo, faz uma grande obra. Liberta essa pessoa, traz a fé, aviva a fé dessa pessoa. Caia por terra agora em nome de Jesus toda dúvida, toda incredulidade. Acende a fé no coração dessa pessoa. Diga em nome de Jesus, eu recebo. Diga amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento. A palavra de Deus é linda. Quando eu sento ali que eu começo a meditar, eu vou longe. Aqui no segundo livro de Reis ainda, eu vou só ler e você vai escutar. Aonde o capitão diz assim: porém um capitão cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda o Senhor fizesse janela no céu. Eis que ainda o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Aquele capitão, ele não tinha noção do que é o reino espiritual, quando a pessoa fala besteira. E tem muitos que se dizem crentes que falam essas besteiras. Querido, ele não entendia, mal sabia que os céus têm janela, o céu tem porta. E eu quero te provar isso. Aqui no livro de Malaquias, quando o Senhor manda que nós sejamos dizimistas e ofertantes fiel, olha só, Malaquias capítulo 3 e o verso de número 8, o Senhor diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dizem nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O céu tem janela. Jacó no deserto, deitado numa pedra, ele vai ter uma visão que vem, abre uma escada, abre uma porta no céu, a janela, desce uma escada, os anjos subindo e descendo. Quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro lugar senão uma casa de Deus, Jacó diz. Entenda aqui uma coisa forte que Deus me mostrou aqui na palavra. Escute isso. Quando você não é dizimista, você é tão incrédulo como aquele capitão. Porque você não crê que Deus abre a janela sobre a tua vida. E Deus está dizendo aqui em Malaquias: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não abrir a janela do céu, o Senhor manda fazer prova dele. Versículo 11: por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a pessoa que está congregando, que conhece a palavra, não devolve o dízimo, ela está se comportando como aquele capitão. Ela tem dúvida ainda, ela é incrédula, ela duvida, ela não acredita. Então as consequências não serão boas, porque o devorador destrói. Pegou, querido, foi R$100, separa 10, mais 5 de oferta. Pegou R$1.000, separa
100 ali de dízimo, mais 50 de oferta, ou 100 a oferta é você e Deus, mas o dízimo é a 10ª parte. Ah, eu vou dar o dízimo, você vai devolver, o dízimo é de Deus, a oferta você dá, sai de você. Glória a Deus. Então seja um dizimista fiel, um ofertante fiel para Deus. Você de casa também faça isso, nos ajude com a sua oferta, pode usar aí a chave Pix, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho. Nós já estamos com o ar-condicionado, ainda não ligamos, porque ainda falta uma parcela de um, e falta comprar mais um, mas pelo menos já para a gente ligar, a gente pagar a última parcela. Quem puder nos ajudar, faça uma oferta, mande, Deus vai lhe honrar muito. Agora vamos pegar nossas ofertas, toda a igreja se coloque de pé, pega a tua oferta, pega teu santo dízimo, nós já vamos adorar. Você de casa fique de pé, que eu quero orar também para que Deus abençoe sua vida financeira, você que já devolveu, você que vai devolver, você que vai dar, para que Deus te abençoe. E já vou encerrar nessa oração aqui também, em nome de Jesus. Domingo estaremos aqui às 6 horas da noite, no mesmo canal, no mesmo horário. Quinta-feira nós teremos a nossa live às 7h30, que está uma bênção. Participe conosco em nome de Jesus. Erga a tua oferta, teu santo dízimo aos céus. Você que vai fazer ainda a sua transferência, seu Pix, também erga a sua mão. Você que já fez, erga a sua mão, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, receba os dízimos, as ofertas do teu povo. Multiplique em tudo que eles colocarem as mãos, meu Deus, que haja abundância. De boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Em nome de Jesus, diga amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que seja uma semana de vitória, um mês de bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Se você recebe, toma posse. Vamos dizer um amém bem alto e bem forte. Amém. Graças a Deus, está encerrado o nosso encontro.